Então é isso aí, uma boa tarde barra noite ou bom dia, depende se você está assistindo essa aula gravada. Sou o professor Álvaro de Biologia e a gente está aqui para fazer uma revisão de Biologia, principalmente para a prova da UFSM, né? Mas serve aí essa revisão ao longo do ano para vocês. Vou começar a compartilhar aqui a minha tela e aí a gente vai. Tá ali. Então, tá aí, queridões, nossa revisão de biologia. A gente vai começar a falar sobre alguns tópicos bem importantes. Talvez você tenha assistido o último Revisão URGS, talvez você tenha até assistido o Revisão Enem, talvez você tenha perdido esses dois, mas eu vou tentar trazer alguns assuntos que a gente ainda não tenha conversado. Mas, se você não assistiu, esses vídeos estão disponíveis no YouTube. Canal Bio Álvaro, inscreva-se, olha só. Para só que me faltava agora começar aí, a pedir, inscreva-se no canal. É demais. Mas, meus queridos, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, não tem ninguém de câmera ligada, mas tudo bem, ok, não vou exigir. E assim, a gente vai começar a falar primeiro, tá, sobre uma parte bem importante, que é bem a base da biologia, tá? Que são as biomoléculas. Vou fazer um resumo bem rápido sobre isso, tá? Mas que é muito importante porque a gente vai ver isso depois quando a gente for começar a falar de fisiologia humana, por exemplo. Você vai ter que saber, por exemplo, o que é uma proteína para entender qual tipo de hormônio está sendo secretado ou da onde ele vai ser secretado. Isso também vai servir, por exemplo, para você entender a citologia. Então, fisiologia humana para você entender a natureza dos hormônios. Vai ser importante também para você entender quais organelas vão estar funcionando quando eu preciso produzir proteínas, quando eu preciso produzir lipídios, onde é que se encontram os ácidos nucleicos. Então, tudo isso é bem importante que você tenha essa base das biomoléculas bem sólida, né? Bem firme aí. Então, vou dar uma revisadinha sobre isso. É, e aí a gente vai conversando. Bom, a gente pode dividir essas biomoléculas em dois tipos, tá? As inorgânicas e as orgânicas. As biomoléculas inorgânicas, nós vamos ter como a principal delas a água. Então vamos lá, eu vou ir conversando, vou escrever o mínimo possível nessa parte, tá? A água é o composto mais abundante em todos os seres vivos, todos, 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 todos. Desde uma bactéria até um mamífero mega gigante como um elefante, ou como uma baleia, ou como uma girafa. A grande composição de todos os seres vivos sempre será água, tá? E isso passa de 50%, 60%, 70% do corpo de animais normalmente é água, tá? E aí a gente vai ter algumas propriedades da água que são importantes. Uma outra coisa que você tem que entender, quanto mais água no tecido ou na célula, maior o metabolismo dessa célula. Então, a gente usando, né, o nosso corpo para a gente entender melhor. Quais são as nossas células do nosso organismo que têm uma grande atividade metabólica? Neurônios, que estão o tempo inteiro funcionando. Por mais que você esteja viajando, esses neurônios estão funcionando. Eles estão captando informações de imagens, de sons, de cheiros, de odores, e tudo isso são metabolismos, são sinapses que são feitas, produções de substâncias que são feitas para que seu organismo funcione. Então, a gente vai ter nesse tipo de tecido, nesse tipo de célula, uma grande quantidade de água por causa do alto metabolismo. Alguns que não têm tanto, é tipo o nosso sangue. O nosso sangue ele está circulando e girando e é 50% do nosso sangue é água. Os outros 50%, ou quase 50%, são as hemácias e sobra aquele 1% de leucócitos, de plaquetas e tal. Então, mesmo que a gente diga assim, a atividade metabólica não é tanto, não baixa de 50% essa quantidade de água, tá? Então, a água, por isso, é tão importante. E algumas propriedades da água que fazem ela ser importante para todos os seres vivos, tá? A primeira delas é a sua, a sua característica molecular. Como ela é uma molécula polar, ela tem uma propriedade que é ser um solvente universal. O que eu acabei de te falar, o nosso sangue transporta nutrientes e esses nutrientes estão diluídos no que a gente chama de plasma, que é essa água.
né? Água com todos os líquidos que existem, com todos os nutrientes que existem no seu organismo, proteínas, glicose, aminoácidos, vitaminas, tudo isso diluído aí nesse seu sangue. Então, justamente pela água ter essa característica de ser um solvente universal, tá? Outra coisa importante na água é o seu calor específico. Esse calor específico é alto, um alto calor específico. E o que que significa esse calor específico? Lá na física, né? Menino do Mais Física, menino Bruno, fala lá que a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius uma grama de determinada substância. E no caso da água, precisa de muito calor. Então, eu preciso de muito calor para alterar a temperatura. Isso tanto, né, para eu aumentar a temperatura quanto diminuir a temperatura da água. Isso se demonstra quando você vai esquentar água para fazer um café, para fazer um chimarrão. Você tem que jogar o fogo lá e ficar um tempão esperando até ela esquentar. E uma outra característica para a gente resumir aos pontos mais importantes é osmolaridade. Eu vou botar assim, ó, entre aspas, tá? Capacidade da água diluir coisas. Tá? A água adora diluir substâncias, isso encontra-se, né, na característica dela ser um solvente universal, mas o que eu quero chamar a atenção para essa osmolaridade é que a água, ela tende a se movimentar sempre para locais onde tem mais soluto. Ah, algumas provas já cobraram, por exemplo, quando você coloca sal em cima da lesma, né? Quando você joga esse sal em cima da lesma, tadinha da lesma, mas você está jogando um monte de sais, um monte de soluto. E o que que a água tende a fazer? Se movimentar para essas regiões onde tem mais soluto, né? Isso vai acontecer nas nossas células. O nosso sangue está distribuindo líquidos e nutrientes a partir dessa osmolaridade. Então a água vai entrando nas tuas células quando você está desidratado e automaticamente ele vai puxando minerais para dentro por transportes celulares. Então essa propriedade de osmolaridade também é uma propriedade bastante importante da sua água. Queridões, existem outras, tá? Obviamente, a gente tem lá a adesão-coesão, que vai ser importante para o transporte de seiva na planta. Isso já apareceu também bastante em questões, mas eu vou destacar essas três, que são para mim as mais importantes e são as mais relevantes para a grande maioria das questões. Vou escrever aqui sobre os Ai, sais. coitado, manda luz. Calma, calma, calma. Deu? Tá. Os sais minerais. Será que o coitado era eu? Tomara que não. Ó, os sais minerais, que a gente vai ter alguns sais minerais importantes, lembranças principais, tá? O próprio sódio e o potássio, tá? Lembrem que eles participam de um processo muito importante, que é o impulso nervoso, tá? E esse impulso nervoso faz com que conecte, né? Todo o neurônio faça com que os nossos órgãos, com que os nossos tecidos se conectem, né? Se comuniquem. A gente tem também o cálcio, muito importante na formação dos ossos, tá? Tem alguém de coisa ligado? Não? Tá. Então, o cálcio na composição dos ossos, na contração muscular, parte que a gente vê lá dentro de histologia, né? Quando a gente fala da contração muscular, a gente tem a participação do cálcio se ligando à troponina, para que faça com que a tropomiosina se conecte à miosina e faça a contração muscular. Então, esse cálcio tem uma participação muito importante e também na parte da coagulação sanguínea. Então, a coagulação também requer cálcio, tá? Então, os ossos, eles funcionam, o cálcio vai funcionar tanto lá nos ossos, vai funcionar
como uma reserva de minerais, quanto também para gerar uma sustentação, uma rigidez para esse tecido, tá? Então, outro bastante importante para nós animais, que é o ferro, e aí eles participam da composição da sua hemoglobina e da mioglobina, que são duas proteínas que têm essa composição de ferro e que a hemoglobina no sangue, a mioglobina no músculo, elas vão a hemoglobina transportar oxigênio, auxiliar no transporte do oxigênio, e a mioglobina no armazenamento desse oxigênio para as tuas células musculares, tá? E a gente tem todo aquele esquema, né, de fibras vermelhas, fibras brancas, que são aquelas que armazenam oxigênio, outras que não, as que são de um metabolismo aeróbico e a outras que são de um metabolismo anaeróbico, né? Fibras brancas e fibras vermelhas, respectivamente. Aí, tranquilo, meus queridos? A gente vai desenvolvendo isso também mais à frente. E uma que às vezes, ou um que às vezes é esquecido, que é o menino magnésio. E ele participa da formação da clorofila, molécula extremamente importante para as plantas. É ela que absorve essa radiação solar, faz com que seus elétrons e os elétrons que são excitados lá na clorofila para que entre numa cadeia transportadora de elétrons e tal, é tudo aqui do magnésio, tá? Então, quando a clorofila tem aquele elétron excitado que cai na cadeia transportadora, vai para o NADP, e vai formar NADPH e assim por diante, é daqui que saiu o magnésio, tá? A gente chama de complexo antena, essas coisas todas. O magnésio é que tem um grande trabalho aí, é ele que está perdendo esses elétrons que vão ser repostos depois pela água, mas a gente fala, mais à frente a gente fala sobre essas coisas lá na fotossíntese. Queridões, obviamente, temos ainda outros minerais. Temos o iodo para tireoide, temos o cloro para o teu ácido clorídrico, temos. O que está me faltando aqui? Temos tantos outros aqui, o sódio e potássio já estão ali, cálcio já está ali, ferro já está ali. Então, temos tantos outros, o nitrogênio para a composição dos seus aminoácidos, proteínas. Então, temos outros ainda, cobre, que vai participar como cofator em ações de enzimas, mas destaquei alguns aqui para a gente dar mais uma importância, para a gente dar uma relembrada. O fósforo, muito bem, que vai participar do ATP, que vai participar da formação dos ácidos nucleicos. Então, temos aí, e também dos ossos, né? Fosfato de cálcio, que vai formar os teus ossos. Então, temos ainda também outros minerais, esses daqui eu chamei um pouquinho mais importantes para a gente ter um destaque. E aí, a gente começa a falar sobre compostos orgânicos. Então, deixa eu ir aqui para baixo. E aí, os orgânicos são aqueles à base de carbono, né? Ligas de carbono que vão sendo formadas e que aí os seres vivos produzem, quebram, transformam. E aí, dentro desses compostos orgânicos, um bem importante, os carboidratos. Uma coisa muito importante, ó, carboidratos, carbono hidratado. E aí, quando a gente analisa a grande maioria das fórmulas moleculares desses carboidratos, CN, H2N, ON, tá? Onde N é o número de carbonos. Então, se eu tenho três carbonos, eu tenho seis hidrogênios e três oxigênios. Obviamente que isso não é uma regra. Isso vai acontecer de aparecer algumas substâncias que vão ser um pouquinho diferentes. E aí eu vou ir te explicando. A principal coisa que a gente tem que lembrar dos carboidratos é que eles têm uma função muito importante, que é a função energética. Os carboidratos têm a principal função de gerar energia nos organismos, tá? E, queridões, cuidem, apareceu, ai, agora não me lembro se não foi na prova da URGS mesmo, falando sobre carboidratos gerarem energia, mas gerarem energia os monossacarídeos, tá? Não são os polissacarídeos.
Ali, são os monossacarídeos. Então, uma glicose vai fazer você gerar energia, não um glicogênio. O glicogênio vai ser para reserva de energia. Então, o que você usa mesmo para gerar energia são os monossacarídeos, no caso a glicose. E também os carboidratos vão apresentar uma função estrutural, que a gente vai ver mais à frente ali quais são os carboidratos que têm essa participação aí, né, nessa função estrutural. Queridões, a classificação deles. Carboidratos vão ser classificados de acordo com a quantidade de carbonos. E aí a gente tem aqui, ó, nessa quantidade de carbonos, os monossacarídeos, que vão ser aproximadamente aí até 10 carbonos, né? 10C, 10 carbonos. E esses monossacarídeos eu vou destacar alguns. Então nós temos, os de 3 carbonos, são as trioses. Os de 4 carbonos, tetroses. Tem alguns deles que são importantes? Tem, mas a gente não vai chamar atenção exatamente agora, tá? O que que eu acho que é extremamente importante vocês lembrarem nesse momento? São as pentoses, que são duas que você já ouviu falar, a ribose e a desoxirribose. Oi. Oi. É, a gente tem, então, a ribose e a desoxirribose como as pentoses que participam da formação, a ribose do RNA e a desoxirribose do DNA. Moléculas que carregam as informações, né, do seu organismo, né, do teu DNA, do teu RNA, onde vai ter a síntese proteica acontecendo. Então, é extremamente importante você entender de onde é que vem o DNA, como é que ele é composto, o que que ele vai formar depois, que é o tal do RNA, e depois ele vai ser traduzido numa proteína, por exemplo. Então, tudo isso está interligado. Então, por isso, repito mais uma vez, essa é muito a base de toda a biologia, então é muito importante vocês terem esses conceitos bem claros na mente de vocês. E eu vou botar uma aqui, que é um preciosismo, que é a ribulose. Pode ser que a maioria de vocês não lembre, mas a ribulose, ela é o carboidrato, uma pentose, que inicia o ciclo de Calvin, né? Você tem uma enzima chamada rubisco, que o nome dela é uma sigla, né? Rubisco é RUR de ribulose, bisco é de bifosfato, o C é de carboxilase e o O é de oxidase. Então, o que que é essa ribulose? Ela vai ser a molécula que lá no ciclo de Calvin, ou ela vai ser carboxilada ou oxidada. Se ela for carboxilada, a gente tem formação de matéria orgânica. Se ela for oxidada, a gente tem uma fotorrespiração. E aí a planta não produz composto orgânico. Mais um esqueminha lá, uma partezinha importante da fotossíntese. Então, queridões, eu destaco essas pentoses. E aí eu vou chamar uma atenção de algo que a gente estava falando aqui, ó. Quando a gente fala, por exemplo, de pentose, a gente espera que seja C5, vou botar aqui, ó, C, H e O. Aí tem que ser C5H10O5. Quando a gente fala da desoxirribose, olha que loucura, ela é uma ribose que desoxidou. Então, ela tem um oxigêniozinho a menos. Então, lembra que eu te falei? Olha, é uma fórmula geral dos monossacarídeos, né, dos carboidratos, mas tem as suas exceções. Então, tem alguns que vão ter um composto a menos, um oxigênio a menos, daqui a pouco um hidrogênio a menos, e isso depende muito da estrutura e isso, exatamente, da estrutura da molécula, né? A gente fala ali, por exemplo, de glicose e galactose, já vamos entrar nelas, ó, que são hexoses, que também merecem destaque, e nas hexoses, o que muda entre elas nem é a fórmula molecular, como mudou ali entre a ribose e a desoxirribose, e sim a fórmula estrutural. E aí nós temos aqui, ó, frutose, galactose e glicose.
Carboidratos que são extremamente importantes também para gerar energia para o nosso organismo, para as plantas armazenar essa energia. E aí, todas elas são C6H12O6. O que que muda entre elas? Eu vou botar embaixo de hexoses aqui, tá? Para você entender que todas elas têm a mesma fórmula molecular. Só que quando a gente lê isso aqui, ó, C6H12O6, a gente pensa, pô, glicose, né? É a primeira que vem à mente. Mas frutose e galactose têm a mesma fórmula molecular. O que muda é a estrutura da molécula, tá? A gente vê lá com a química isso aí, com o menino pH, né? O menino pH fala muito disso aí para vocês, lá na química, né? De estrutura, de cadeias carbônicas e tal. Queridões, quando eu juntar esses monossacarídeos, senhor, não tem heptoses, octoses? Tem, mas nenhuma de relevância maior aqui, tá? Assim como tinham trioses ali que tinha até uma relevância, por exemplo, o gliceraldeído 3-fosfato, que se forma tanto no ciclo de Krebs quanto no ciclo de Calvin, mas não há motivos da gente revisar isso agora, porque já é uma coisinha um pouquinho mais aprofundada de carboidratos. Mas, quando a gente juntar esses monossacarídeos, a gente começa a formar oligosacarídeos. Oligos são poucos sacarídeos. É quando eu juntar assim, ó, até uns 10 monossacarídeos, tá? Monossacarídeos. Então vejam que agora eu aumentei a quantidade de monossacarídeos e não de carbono, tá? Não classifico mais pela quantidade de carbono e sim pela quantidade de monossacarídeos ligados. E aí a gente vai dar uma atenção aos disacarídeos, porque eles aparecem no processo de digestão. Quando a gente chega lá na fisiologia e fala do sistema digestivo, a gente vê as moléculas como maltose, sacarose e lactose. Eu vou citar uma outra aqui. Deixa eu ajeitar esse meu lactose aqui, que eu achei que ficou feio. Ó, lactose e a celobiose. Ó, aí eu vou chamar a atenção dessa celobiose por quê? Tá? Porque a celobiose, ela é uma molécula que é encontrada nas plantas e essa molécula, ela é responsável pela... Ela é um disacarídeo e esses disacarídeos, quando é maltose, ela é glicose mais glicose, tá? A celobiose, ela é também glicose mais glicose. Só que daí, quando eu juntar maltoses, eu formo um polissacarídeo, que eu vou jogar lá para cima, será? Eu vou jogar aqui pro ladinho, ó. Cuida que tem gente de microfone aberto. Ó, nos polissacarídeos, nós vamos ter, dentro dos polissacarídeos, o amido. Eu já vou botar a função, que é reserva de energia, e a celulose, que é uma molécula estrutural. Só que assim, meus queridões, o amido, ele é, na verdade, isso a prova pode até falar para vocês, que ele é um polímero, muitos, meros é parte, é um polímero de maltose. Aí então me diz assim, "Senhor, mas não, é um polímero de glicose?" Sim, ele também pode falar isso. Mas como glicose mais glicose forma maltose, se eu juntar várias maltoses, eu tenho um amido. E a celulose, ela é um polímero, vou botar o acento aqui, de celobioses.
E aí eu vou te chamar a atenção para uma coisinha que daqui a pouco a prova poderia comentar contigo. Mas, por exemplo, assim, por que que a gente consegue digerir o amido e não a celulose? Justamente porque no nosso organismo, no organismo da grande maioria dos seres vivos, glicose mais glicose, quando forma maltose, o organismo entende, tá? E ele tem uma enzima para fazer a digestão. Agora, quando é glicose mais glicose formando celobiose, a maioria dos organismos não consegue digerir, não tem enzima para isso. Alguns micro-organismos, como protozoários, alguns fungos e até mesmo bactérias, conseguem, mas a grande maioria dos animais não. Aí tu vai me dizer assim, senhor, mas, por exemplo, os ruminantes conseguem digerir celulose, porque eles estão associados mutualisticamente com esses micro-organismos, senão eles não conseguiriam de jeito nenhum, tá? Só conseguem por causa dessa associação. Feito? E aí, deixa eu botar aqui, ó, os outros dois. Sacarose, que é glicose, lembrem que é sempre glicose, tá? E aí, sacarose, ó, é dos frutos, frutose, e a lactose é glicose mais galactose. Feito, meus queridões? É no estômago, tá? Tu tem o rumen, o omácio e o abomácio, tá? Então, é rumen, retículo, omácio e abomácio. No rumen, que é a primeira parte do estômago, é onde tem essa associação. Então, ele para ali um pouquinho no estômago, faz a digestão da celulose, o animal manda de volta esse alimento para a boca, mastiga mais um pouquinho, e aí depois ele já vai direto para o omácio e para o abomácio. Fica mais um pouquinho e depois já passa em direção ao intestino. Feito? De nada. Então, esses processos, né, essas digestões e tal, tudo dependem da composição da molécula. E, queridões, outros polissacarídeos importantes, deixa eu botar meus marcadores aqui, né? E aí, ó, além dos polissacarídeos de origem, né? Esses dois são de origem vegetal, depois eu vou colocar eles em destaque. Nós temos, ó, o glicogênio, que também é reserva de energia, reserva de glicose, né? Só que daí, nos animais, então isso daqui, deixa eu botar assim do ladinho aqui, ó. Animais, deixa eu destacar aqui, ó, vegetais. E a quitina, deixa eu botar aqui, ó, polímero de glicose. E por último, a quitina, que tem uma função mais estrutural. E aí essa quitina também é encontrada nos animais e fungos. Já vou te citar exemplos, tá? Deixa eu só colocar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá bom. É, a celulose, ela aparece nos vegetais e algas. Então, existem algumas algas que vão apresentar essa parede celular de celulose também. A quitina, então, é um polímero de glicose, e eu vou botar assim, ó, mais um grupo N. Eu tenho um toque, talvez alguns de vocês já tenham percebido, mas tem algumas coisas na minha mente doentia que tem cores. Por exemplo, nitrogênio tem muito cor amarela ou laranja para mim, né? E aí eu tenho que escrever. Sempre que eu escrevo nitrogênio, ele tem que estar em amarelo ou laranja. Então, por isso eu tive que trocar ali. Queridões, vou destacar aqui então, ó, sublinhando esses daqui, origem vegetal, né? Ou no máximo dos máximos, algas, e os de baixo, de origem animal.
ou no máximo dos máximos, fumos, tá? Queridões, vamos lá, glicogênio é como a gente reserva glicose, tá? E aí, quando a gente vai utilizar nossas reservas, a primeira reserva que a gente detona é o do glicogênio. A gente pode acabar detonando depois gorduras, mas a primeira é sempre os carboidratos. Então, no nosso caso, é sempre o glicogênio, que está no teu fígado ou no teu músculo. Quando a gente fala da quitina, ela é um composto estrutural. E aí você vai lembrar o exoesqueleto de quitina dos insetos. Se você não lembra mais, sabe a rádula dos moluscos, que nem todos têm, né? Os bivalves não têm, mas a rádula é uma estrutura importante para triturar o alimento, é feito de quitina, tá? E por que que é importante vocês lembrarem desse grupamento N-acetil, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, e normalmente vocês têm uma afeição, muitos de vocês, né? Não todos, mas tem uma afeição por plantas carnívoras, né? A gente fala de plantas carnívoras, vocês, senhor, eu queria uma planta carnívora, porque eu acho que vocês pensam que, de certo, ela vai sair comendo tudo dentro de casa. Mas as plantas carnívoras, elas, por que que elas são carnívoras? Porque elas acabam digerindo o exoesqueleto dos insetos, e é só insetos que ela come, né? E acabam adquirindo compostos nitrogenados. Vocês vão ver, a gente vai falar mais à frente, né? Que esses compostos nitrogenados têm todo o ciclo do nitrogênio, as plantas fazem uma associação mutualística gigantesca com um monte de bactérias para ter acesso ao nitrogênio e as plantas carnívoras não têm isso. Então elas têm que dar um jeito, elas se adaptaram de uma forma que elas retiram os seus compostos nitrogenados a partir de insetos, fazendo a digestão de insetos. Então foi uma adaptação que surgiu nas plantas carnívoras, que é para driblar essa falta que elas têm do nitrogênio. Tranquilo, meus queridos? Então vamos lá. Faltam mais três compostos orgânicos, e aí esses daqui vão ser um pouquinho mais rápidos. Como, por exemplo, vou botar aqui, deixa eu aumentar, os lipídios. Queridões, de lipídios, o que que é muito importante vocês lembrarem? Que eles são substâncias apolares. E aí, lá da química, lá do pH da química, você vai lembrar que polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Logo, os lipídios são insolúveis. Botar insolúvel de azul é antididático. Insolúveis. Isso significa dizer que os lipídios, eles não dissolvem na água. E aí tem todo aquele negócio de você misturar água e óleo, aí o óleo fica todo separado da água, porque ele tem menor densidade e tal, mas ele não se mistura e tal. Tudo por causa da característica molecular. Eles são apolares. Mas olha que loucura. E isso aqui é muito importante para vocês entenderem. Lipídios também são carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas daí você vai me dizer assim, senhor, mas carboidratos são carbono, hidrogênio e oxigênio, e eles são solúveis, né? Glicose é solúvel, um monte são solúveis. Por que que esses são insolúveis? Porque daí eu vou ter uma maior quantidade de carbonos e hidrogênios e bem menos oxigênio. E isso faz com que eles sejam insolúveis. Eu vou colocar aqui as funções, e aí eu vou, dentro da classificação, eu vou te dar a mais importante, tá? Ou as mais importantes. Funções. Ó, reserva de energia. Todos, ou a grande maioria dos seres vivos, reservam energia na forma de lipídios. Nossas bordinhas de catupiry, nossas gordurinhas, nas plantas, quando elas fazem óleo, tipo azeitona, né? Outros animais, todos fazem gordura que serve como reserva de energia, mas também lá nos animaizinhos de inverno, né? De ambientes mais frios, serve como isolante térmico. Servem como isolante elétrico e servem como isolante mecânico. Veja que loucura! Isolante térmico, né? Diminui a perda de calor e até mesmo o ganho de calor. Isolante elétrico, que a gente vai ver nos nossos neurônios, naquela bainha de mielina, né? Então serve para isolar eletricamente os neurônios. E mecânica. Olha,
Podia pegar a pata do Charles, não, tadinho, ele tá ali dormindo. Mas na pata dos cachorrinhos tem umas almofadinhas assim, né? Então essa almofadinha serve para amortecer os impactos, né? Dos gatinhos, dos cachorros, de vários animais a gente vai ter essas almofadinhas aí. Pô, cachorros, tá? É brincadeira, viu? Eu sei que são cachorros, mas cachorros é muito mais, é um som muito mais bonito do que cachorros, né? Cachorros é muito mais legal. Mas enfim, então a gente vai ter esse amortecimento, né, causado por essas almofadinhas. Alguns podem até chamar de coxins, tá? Queridões, além dessas funções, vai ser muito importante porque os lipídios no nosso organismo e também em plantas, eles têm função hormonal, eles formam hormônios, tá? E aí nos animais vão ter outras funções. Deixa eu colocar aqui a classificação, porque dentro da classificação a gente já separa essas funções. Por exemplo, os glicerídeos. Aí cuidem uma coisinha muito importante, tá? Glicerídeo é lipídio. Glicídio é açúcar, é carboidrato, tá? Então, glicerídeo é um glicerol mais um ácido graxo, tá? E aí é um monte de carbonos e tal. E eles vão ter grande parte, ó, no nosso organismo, função de reserva de energia, os triglicerídeos. E aí, esses triglicerídeos vão ser a nossa reserva de energia. A gente vai ter diferença entre triglicerídeo saturado e insaturado. Então, são coisas importantes para a gente relembrar também. Outra coisa que nós temos são os esteroides. E dentro dos esteroides, os famosos colesteróis, né? O nosso famoso colesterol, que tem a função de formar inúmeras coisas no nosso organismo. Ó, vou botar algumas lembranças, ó. Membrana plasmática, né? Lembrem, deixa eu colocar aqui embaixo, ó, em vermelhinho. Colesterol é de origem animal, tá? Sempre de origem animal. Colesterol vai participar também da formação de vitamina D. Então, se você tiver aí com o teu celular, pega e escreve assim no Google, vai lá, abre uma aba do Google e diz assim, bota vitamina D. Aí tu abre imagens e olha a estrutura. Bota estrutura vitamina D, melhor. Aí já vai em imagem, já vai aparecer a fórmula estrutural lá, a estrutura da molécula da vitamina D. Aí tu abre uma outra aba, escreve estrutura do colesterol. E aí tu vai olhar e vai ver que eles são muito parecidos. Muda tipo um OH numa ramificação que era um grupamento metil, muda para OH. E aí tu tem vitamina D num e o colesterol no outro. Então a diferença entre eles é bem sutil. E o colesterol, ele participa também da formação da bile dos sais biliares, né, que vão participar, que melhor participar não, que vão auxiliar na digestão dos lipídios lá no nosso intestino. Então é uma participação e é uma função muito importante. E outro tipo de lipídio importante são os que a gente chama de lipídios complexos. E aí, aquele queridão do fosfolipídio. Lembrem que o fosfolipídio ele tem aquele grupo fosfato. Ó, vou botar assim, ó, com um pezinho para você lembrar do grupo fosfato, né, do fósforo, e duas cadeias de ácidos graxos. Dependendo, né? Então vamos botar assim, ó, vamos botar eles separadinhos até, ó. E esse aqui ficou maiorzão. Lembrem de uma coisa muito importante, tá? Os fosfolipídios podem ter insaturação, que é quando tem a perninha quebrada, ó, vou botar aqui, ó, insaturado. E isso faz com que lá na composição da sua membrana plasmática a membrana seja mais permeável, né? Tenha maior permeabilidade. E aqui quando ele é saturado. Quando ele está saturado, ou quando ele é composto majoritariamente de ácidos graxos saturados, aí a gente tem uma menor fluidez da membrana, né? Então, aqui, menor fluidez,
insaturado, maior fluidez. Feito, meus queridões, tá? Vamos avançar mais um pouquinho e vamos falar de proteínas. Conjunto de moléculas orgânicas extremamente importante porque elas formam, né? Na verdade, elas são compostas por um polímero de aminoácidos. E aí, lembrem que um aminoácido é um carbono ligado a um hidrogênio, ligado a um ácido carboxílico. E é isso aqui vem tudo lá da química, né? Ó, o grupamento amina e aqui um radical, onde esse radical aqui vai ser o que vai diferenciar um aminoácido do outro, tá? E esses aminoácidos se ligam, isso já caiu em questões também, ó. Eu tenho a ligação do grupo ácido carboxílico com o grupamento amina, e isso acaba formando uma água. Então eu vou fazer essa ligação para a gente dar uma olhadinha. E aí, ó, o que que acontece aqui, ó? Esse OH vai ser retirado daqui, o hidrogênio vai ser retirado e a gente vai ter a formação de uma molécula de água. A gente chama isso de uma reação de síntese por desidratação. Então, o que que eu vou fazer? Ó, vou tirar isso daqui. Tirei aqui. Então, o que que sobra? Uma ligação entre cada um dos carbonos e dos hidrogênios, formando o que a gente chama de uma ligação peptídica, que é a ligação entre um aminoácido e outro, que é formando um peptídeo. Quando eu juntar vários peptídeos, aí eu começo a formar uma proteína, tá? Então, proteína normalmente tem que ter mais de 4 aminoácidos. Queridões, o que que eu vou destacar, tá? Proteínas é uma aula que a gente demora bastante tempo para conversar, porque proteínas têm inúmeras funções, tem muitas coisas importantes dela. Elas servem como reserva de energia, elas servem como estrutura, elas servem para contração muscular, elas formam anticorpos. Então, proteína são dos compostos orgânicos os mais importantes. Peraí, deixa eu botar assim, ó. Mais abundantes. Dos orgânicos, tá? Não esqueçam disso. Dos compostos orgânicos. O que mais tem é proteína. Então, assim, o teu corpo, ele é basicamente água e proteína. É isso aí. Carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos é a menor composição do teu corpo. Água e proteína são os principais, porque a gente produz proteínas, proteínas formam teus cabelos, teus músculos, tuas unhas, um monte de coisa dentro do teu organismo, né? E quando a gente fala de proteína, a gente tem que. Normalmente a gente fala sobre isso dentro de proteína, tá? Mas toda e qualquer molécula pode sofrer desnaturação. Desnaturação é alterar a estrutura da molécula. E algumas podem renaturar. Percebam que eu escrevi molécula, tá? Eu não escrevi proteína, porque não é só proteína que desnatura. Por exemplo, o DNA desnatura. E renaturação vai ser o retorno da molécula à sua estrutura original. Vou botar exemplos, tá?
Quando você cozinha um ovo, você desnatura a proteína do ovo. Então, você foi lá, cozinhou um ovo, aí ele, né? Se você pegar um ovo assim e quebrar, ele tem aquela parte que a gente chama de clara, a parte transparente, e a parte da gordura, que é amarelinha, que é lipídio, tá? Então, a parte de proteína é a transparente. Parte amarela, lipídios. Quando eu cozinho, eu troco aquela clara, deixa de ser transparente e vira branca, deixa de ser molenga e vira um negocinho mais duro. Então, eu desnaturei, eu alterei as composições, as propriedades físicas e químicas da molécula. E quando eu renato, nem tudo renatura. Por exemplo, o ovo, se eu deixar ele na geladeira, ele não vai derreter de novo e voltar a ser o que ele era antes. Ele vai ficar desnaturado para sempre. Porém, eu vou botar aqui, ó. Desnaturar é a chapinha no cabelo. Aí tu vai lá, faz uma chapinha no cabelo. Quando tu faz a chapinha no cabelo, tu desnatura o teu cabelo. Aí deixa, molda ele do jeito que tu quer, esquenta bem ele e deixa ele do jeito que tu quer. Quando ocorre a renaturação, é quando você molha o cabelo. Então, quando tu molha o cabelo, o que que acontece? Retorna a hidratação do teu cabelo e ele volta ao formato que ele era. Se ele era mais cacheadinho e tal, ondulado, não sei o que, ele vai voltar a ser o que ele era antes. Ou seja, eu cessei o processo e ele voltou a ser o que ele era antes. Então, desnaturar nem sempre renatura. Desnaturação nem sempre renatura. Mas isso aqui, ó, é uma partezinha bem importante. Normalmente a gente conversa sobre isso dentro de proteína. Só que, mais uma vez, são todas as moléculas que podem desnaturar e renaturar. Exemplo do ovo. Não te falei que a parte amarela é gordura? Aquela gordura também desnatura, né? Ela fica com uma consistência diferente depois que você cozinha ele. Tá, meus queridos? Então, dentro de proteínas, chamar atenção para essas características. Do que ela é formada, que é um polímero de aminoácidos, das inúmeras funções que ela apresenta, e esse processo de desnaturação e renaturação. E aí agora a gente vai entrar num composto orgânico que vai dar um link para a gente falar de metabolismo, que são os ácidos nucleicos. E aí, dentro de ácidos nucleicos, nós vamos ter que eles são, ó, um polímero de nucleotídeos. E aí, nesse polímero de nucleotídeos, nós vamos ter o que que é um nucleotídeo, né? Ela é uma pentose ligado a um grupo fosfato. Peraí, deixa eu trocar as cores. E a uma base nitrogenada, tá? Então, vou escrever aqui, ó, a composição desse nucleotídeo. Ó, nucleotídeos vai ser então a pentose, que pode ser tanto desoxirribose quanto ribose, depende se eu estou falando de DNA ou RNA. O grupo fosfato, ó, cada corzinha representando ali. E a base nitrogenada, né? Lembrando que nitrogênio sempre tem que estar em amarelo na minha mente do antigo. Então, ó, nitrogenado. Nitrogenado. Dentro dessas bases nitrogenadas, nós temos cinco tipos, tá? A adenina, guanina, citosina, e aí eu vou trocar a cor, tá? Por quê? Porque essas duas aqui, elas nunca são encontradas na mesma molécula. Timina ou uracila. Por quê? Porque elas são as diferenças que a gente tem entre DNA e RNA.
Quando a gente fala de DNA, aí é porque a gente tem timina. Quando a gente fala de RNA, a uracila. Feito? E aí, meus queridos, vou desenhar uma ligação de um nucleotídeo no outro. Ou seja, vou desenhar um outro nucleotídeo, agora sem destacar, né, as características. Vamos só destacar o nucleotídeo mesmo. Quase fui buscar para a base nitrogenada o laranja. Ô, mania. Pro, Oi! não seria guanina? Ah, sim, eu botei ganina porque eu não consigo escrever e falar ao mesmo tempo. Tá bom. Vamos tirar essa ganina daqui. Guanina. Muito obrigado. Queria lembrar uma outra coisa, tá? Quando a gente fala disso aqui, ó, tá? A gente diz que é um nucleotídeo, tá? E deixa eu colocar aqui, ó. Digamos que esse meu nucleotídeo seja a adenina, tá? Essa base nitrogenada seja a adenina, consequentemente, o meu nucleotídeo é chamado de adenina. Mas, se a prova te falar assim, ó, prestem atenção, não vou apagar. Ó, se ela te falar assim, ah, eu tenho uma pentose ligada à base nitrogenada, o nome disso aqui é adenosina, tá? Que daí a gente chama de um nucleosídeo. Nucleosídeo é quando tem a pentose mais a base nitrogenada. Nucleotídeo, aí eu englobo o grupo fosfato. Tanto que, olha só, antes a gente estava falando ali, né, sobre os compostos que têm minerais, e aí o Di falou sobre o fósforo. A gente fala lá na citologia sobre a molécula energética, que é o ATP, que é uma adenosina trifosfato. Ó, uma adenosina ligada a três grupos fosfatos, que é o que gera energia, tá? Só para vocês terem certeza, tá? Quando a gente fala da adenosina, do ATP, a gente está falando de uma ribose. Essa pentose é uma ribose, tá? Como é que a gente gera energia? Quebra essa ligação e essa ligação gera energia. Como é que a gente reconstrói isso? Faz respiração celular e produz ATP de novo. Aí vai lá e corta a ligação, gera energia. Refaz na respiração celular e assim a gente fica, tá? Então, deixa eu fazer um negocinho aqui, ó. Vou botar o nome dela aqui, ó. Adenosina trifosfato. Famoso ATP, tá? Queridões, voltando para o nosso nucleotídeo aqui, deixa eu apagar esses grupos fosfatos, vamos deixar ele um nucleotídiozinho normal. Vamos recortar isso aqui, vamos descer um pouco com ele e vamos duplicar para vamos duplicar para cá. Queridões, o que eu vou começar a falar agora é sobre a diferença de DNA, que eu vou escrever desse lado esquerdo, e do RNA. Então, por exemplo, quando a gente fala do DNA, nós vamos ter duas fitas. Então, deixa eu colocar aqui uma outra fita do ladinho para a gente entender como é que funciona esse negocinho direitinho.
Então, ó, quando a gente fala de DNA, o DNA a gente diz que ele é uma molécula dupla fita, né? Ó, então, primeira característicazinha, ele é dupla fita. Pode ser dito também dupla hélice, tá? E aqui no RNA, nós temos que ele é uma molécula simples fita. A outra diferença é que aqui é a desoxirribose, que é a pentose, e aqui a ribose. Neste, nesta molécula aqui, nós vamos ter a timina como base nitrogenada específica, e aqui a uracila. Então, assim, queridões, o que que nós temos nessa molécula de DNA e que é importante a gente entender? Quando a gente fala de uma pentose, você lembra que ele tem 5 carbonos. E uma coisa que aparece muito em questões, e isso já apareceu em questões de prova da UFSM, obviamente que eram bem mais antigas, nas recentes não chegou a aparecer, mas sentido de fita, 5 linha e 3 linha, 3 linha e 5 linha. Queridões, o que que isso quer dizer, tá? O que quer dizer o 5 linha e o que quer dizer o 3 linha? Como a gente está falando de uma pentose, a gente vai ter os 5 carbonos, tá? Vou tentar desenhar uma pentose mais bonitinha aqui. E aí, veja só, ó, cada esquina lá na química orgânica com pH, você vai ver, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e o carbono 4. Quer dizer, senhor, mas não é pentose, não tem 5 carbonos? Sim. Na real, você está vendo ali quando a gente desenha a, o nucleotídeo, ó, tá vendo que tem um risquinho aqui, ó, para o grupo fosfato? É porque tem um carboninho ali e esse carbono tá ligado ao grupo fosfato. Então, assim, esse carbono 5 ele está ligado, ó, ao fósforo, ao grupo fosfato, que tem umas dupla óssea, tá? E aí, isso daqui gera uma carga negativa. Queridões, isso é muito importante, sabe por quê? Lá na biotecnologia, quando você vai ver um gel de eletroforese, quando a gente vai ter aqueles testes de paternidade, nenhuma prova ainda te cobrou, mas ela pode perguntar se é uma eletroforese, se é uma corrente elétrica, para qual lado o teu DNA vai correr, se para o lado do negativo ou para o lado do positivo. E como o polo negativo é atraído, atrai moléculas positivas e o polo positivo atrai moléculas negativas, o teu DNA ele corre, digamos assim, do polo negativo para o positivo, tá? Por quê? Porque o DNA é negativo. E aí, essa é a primeira importância. A segunda é esses sentidos de fita. Como o carbono 5 que eu te mostrei aqui, ó, está ligado ao grupo fosfato, a gente diz que esta extremidade da molécula é a extremidade 5 linha. E aí, o que que acontece? Para eu ligar um nucleotídeo no outro, eu vou fazer o quê, ó? Eu vou ligar esse carbono no próximo nucleotídeo, no grupo fosfato. Esse roxo não ficou legal. Ele tá escuro que nem o outro. Deixa eu achar uma cor mais clara. Vamos ver se o rosa serve. Serve. Ó, liguei aqui. Quando a gente liga, tem gente com o microfone ligado. E quando a gente liga o carbono 3 lá no grupo fosfato, ó, carbono 3 no próximo nucleotídeo. Se eu não tenho nucleotídeo nenhum aqui, a gente diz que essa extremidade é a do carbono 3 do carbono 3 linha, que tá aqui, ó. Esse carbono 3 linha pode aparecer para vocês, tá? 5 linha fosfato e 3 linha OH, porque o OH é a molécula que vai fazer parte da ligação com o grupo fosfato e ligar um no outro, tá? Vai fazer essa ligação em roxinho, que a gente chama de uma ligação. Ops, tá em rosinha. Ligação fosfodiéster.
Ah, fiquei sem espaço. Tá? Ligação fosfodiéster. É a ligaçãozinha que nós temos entre. Não gostei dessa nuvem. É a ligação que nós temos entre um nucleotídeo e outro. Feito, meus queridos. Então, a gente fala dessas extremidades 5' e 3' por causa das ligações fosfodiéster. Isso já foi questão da PUC, tá? E poderia facilmente aparecer para vocês lá na prova da UFSM. Se uma fita está no sentido 5' 3', a outra obrigatoriamente está no sentido inverso. Vejam aqui, ó, no sentido 3', 5'. Entre os nucleotídeos, nós teremos as ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, depende do quão químico chato você é, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, porque o pH é do chato. Ele, se ele vê ponte de hidrogênio, ele me xinga. Ligação de hidrogênio. No caso aqui, ó, vamos completar então as bases nitrogenadas. Se de um lado eu tenho A, do outro lado eu tenho T, se de um lado eu tenho G, do outro eu tenho C. Como tem três pontos de hidrogênio, esse aqui de baixo pode ser C e G. Lembrem que a gente diz que essas bases aqui, ó, adenina e guanina são púricas e. Ai, ai, ai. Citosina e uracila, essas, vai ficar um horror isso aqui, são as pirimídicas. Onde é que eu vou escrever pirimídicas? Meu Deus! Já sei, já sei. Ha! Pirimídica. Ah, se isso aqui fosse num quadro mesmo, ia me dar uma pane. Sim, vai ficar gravado para todos, Gi. Assim que acabar a aula, ela já vai estar gravada no meu computador e eu já vou disponibilizar no YouTube. Provavelmente a gente vai acabar essa aula entre umas 7h30 e 7h40, até as 9 tá liberado lá. Vamos botar aqueles negócios de estreia, assim, sabe? Para gerar uma ansiedade, que não vai ter, mas tudo bem. E aí, mas vai estar lá, vai estar lá. Pode ficar tranquila, depois eu coloco o link lá no grupo. Feito, queridões. Então, essas são as características do DNA. E, obviamente, né, quando a gente fala do RNA, ele também é um ácido nucleico, então a gente vai ter as ligações fosfodiéster e os sentidos de fita, tá? 5' e 3'. E aí, ó, só para a gente relembrar, vou colocar aqui uma trinca de nucleotídeos bem importante, ó. O AUG, lembra disso? Trinca de nucleotídeos, que é um códon que vai ser traduzido pelo seu ribossomo na metionina, tá? Queridões, esses são os principais compostos orgânicos e as características deles. Deixei os ácidos nucleicos por último, porque daí agora eu vou revisar algo que você precisa muito ter em mente, que é a síntese proteica. O senhor tu não vai falar de replicação antes? Não, não vou. Poderia, mas não vou. Sabe por quê? Porque eu revisei replicação lá no Revisão URGS. Então, se você procurar lá no canal, no YouTube, olha só, cara, estou muito youtuber. E aí você vai achar isso aí lá, tá? Então, dê uma olhadinha lá. Síntese proteica, eu não cheguei a dar uma atenção. Então, olha a importância da síntese proteica, tá? A gente vai pegar uma molécula de DNA. Então, você tem lá, vamos fazer uma célula. Vou desenhar uma célula gigantesca, ó. Célula gigantesca. Só precisava. Vou ter que ir de novo. Peraí, que eu vou fazer uma coisa diferente. Ups, vou fazer lá.
Membrana plasmática grossona. Aqui, ó. Vou forçar a caneta aqui, arranhar a tela do tablet. Tablet não, iPad, porque senão o Bruno me xinga também. Ah, não, quadrado não. Ah, vamos lá, ó, ó, ó. Tá aí, agora vai, agora vai. Só fecha, só fecha. Aí. Então agora a gente tem uma célula e vou desenhar aqui, ó, o núcleo. Aí tu vai me dizer assim, senhor, mas o núcleo da célula é tão grande assim? Não, mas eu vou precisar que ele seja grande para eu chamar a atenção para o que tem aqui dentro. Dentro, você vai ter inúmeras moléculas de DNA, tá? Normalmente, a gente representa as moléculas de DNA assim, ó, né? Como uma cromatina, que é, na verdade, se eu aproximar isso daqui, ó, tá? Como é que eu vou aproximar? Peraí que eu vou fazer diferente. Ó, ó. Eu vou dar um zoom naquela partezinha ali, ó. Um zoom. O que que eu ia enxergar? Isso aqui, ó. A dupla fita com as bases, com as pontes de hidrogênio. Fita 5 linha, 3 linha, 5 linha. Entenderam isso? Beleza. O que que vai acontecer? Algumas dessas partes do seu DNA são o que a gente chama de gene. Então, gene, deixa eu colocar uma definição aqui, porque isso é importante. Vamos botar aqui, ó. Ups. Gene. Ele é a parte do DNA que codifica um RNA mensageiro. Às vezes, senhor, mas eu sabia que era uma parte do DNA que codificava uma proteína. Não bem, tá? E eu vou explicar isso agora para vocês, que tem uma coisinha chamada splicing, que na verdade o mesmo gene pode codificar mais de uma proteína, tá? Então, assim, vamos lá. Eu peguei então uma partezinha. Isso aqui é só um zoom, tá? Não significa que eu tenho outra molécula de DNA, não, tá? É só para tu entender o que que é essa partezinha minúscula aqui, é essa sequenciazinha, onde eu vou ter várias bases nitrogenadas, né? Aquele negocinho lá de, ó, A, C, G, C, T, assim por diante. T, G, C, G e A, tá? Então, o que que eu quero te chamar a atenção? O primeiro processo que acontece na síntese proteica, a gente chama de transcrição. A transcrição, ela é a produção do RNA mensageiro. E, obviamente, essa produção do RNA mensageiro é a partir do gene. Então, o que que vai acontecer? Eu vou ter uma molécula chamada RNA polimerase, que vai sintetizar um RNA a partir de uma sequência de DNA. Então, digamos que eu tenha destacado essa partezinha aqui, ó, como sendo um gene. E aí, o meu RNA mensageiro vai ser produzido a partir desse gene. Só que essa transcrição, deixa eu fazer uma aqui, vou botar daqui para cá, o número 1. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar um desses DNAs aqui e vou apagar esse grandão aqui. Vou deixar aqueles dois ali só. O que que eu quero te chamar a atenção, tá? Quando a gente olha esse gene, ele vai ter essa dupla fita de DNA que a gente está vendo aqui. E a, o RNA mensageiro, ou melhor, a RNA polimerase, ela sintetiza o DNA no sentido 5' para 3'. E aí, dentro desse processo de transcrição,
A minha enzima RNA polimerase, ela tem que produzir uma molécula de RNA complementar, sempre. Então, ela vai ter que ler qual destas duas fitas, ó, a da esquerda ou da direita. Para ele ser complementar, é que nem a gente estava vendo aqui antes no DNA, ó. A 5' complementa com a 3' 5'. Ou seja, essa minha RNA polimerase vai ser sintetizada, por exemplo, a partir desta fita. Então, a minha sequência de RNA seria, nesse meu exemplo, A, C, G, C e U. Só porque U, porque não tem, porque é RNA e RNA não tem T, né? Então, onde tem A no meu DNA, vai ser U no meu RNA. Senhor, o RNA é pequenininho assim? Não, de jeito nenhum. Ele tem milhares de bases de nucleotídeos, né? De bases nitrogenadas. Eu estou fazendo um pequenininho aqui, só para você entender. Tá aqui meu RNA mensageiro grandão, tá? O que que eu quero te chamar a atenção? Isso já foi questão de prova da UFSM. Essa fita na qual a RNA polimerase utilizou para sintetizar o RNA mensageiro, a gente chama ela de fita molde. Ela serviu de molde para a produção do RNA mensageiro. E essa fita aqui, a gente chama de fita codificadora. O que que isso significa dizer? Que ela tem o código do RNA, só que na forma de DNA. Então, olha só, eu tenho a CGCT. Isso é no DNA. Olha como é que ficou no RNA. A CGCU. Por quê? Porque é RNA. Se é RNA, onde tem T, vai U. Cuida. Peraí que veio uma pergunta aqui. Quando eu estou fazendo a fita do RNA mensageiro a partir do molde, é sempre o complementar. Se tem T, é A. Se tem C, G é C. Se tem C, é G. Se tem G, é C. Se tem A, é U. Quando eu estou fazendo a complementar. Quando eu estou olhando a fita codificadora, aí eu pego a mesma sequência, mas aí tu tem que lembrar disso. Tá, eu vou ter uma fita na qual o meu RNA mensageiro vai ser complementar e uma outra onde ele vai ser exatamente igual, só que ao invés de ter T, vai ter U. Tranquilo, meus queridos? Isso é muito importante vocês lembrarem, tá? Cuidem para não confundir. Na dúvida, faz a fita complementar, tá? Na dúvida, faz sempre a complementar. Mas daí tu tem uma prova real, assim, olha, se esse meu RNA mensageiro tá certo, é porque ele tem que ser igual a essa fita codificadora aqui, tá? Por quê? Porque as duas são complementares a essa fita. Então, elas têm que ter a mesma sequência. Mas, como eu estou falando de RNA, tem que ter uracila no lugar de timina. Feito? Queridões, produziu o RNA mensageiro, tá? Aí, dentro do núcleo, percebam que eu estou dentro do núcleo ainda, ó. Meu tracejado roxo é a famosa carioteca. Nós temos um processo muito importante acontecendo, que é, deixa eu aumentar aqui, ó, o splicing. O splicing faz com que, ó, deixa eu fazer de novo. Minha primeira pergunta, e é bem simples. Queridões, vocês conseguem perceber que essa molécula está menor do que esta molécula? Sim. O próximo passo que eu vou fazer é descrever o que é splice. Splicing é um processo que ocorre no teu RNA mensageiro, onde são retirados os introns. Quando a gente analisa o RNA mensageiro, tá? Ele possui sequências
que são introns e exons. Então, eu vou fazer aqui fora, tá? Espero eu que vocês não se confundam. Mas eu vou desenhar um RNA mensageiro aqui, tá? Primeiro, nesse RNA mensageiro, a cada 3 nucleotídeos, que nem eu estou colocando aqui, ó, a gente tem um códon, tá? Deixa eu espaçar um pouco mais, senão eu vou ficar colocando códons até às 10 da noite, tá? O que que acontece? Essa minha região aqui, ó, vou fazer assim. Essa região amarela, eu vou dizer que ela é um exon. Aqui eu tenho um outro exon. E aqui eu tenho outro exon. Tá. Essas regiões rosinhas, elas são os introns. Então tá, vamos identificar elas. Não vou escrever em amarelo porque vai ficar muito ruim. Então isso aqui é um exon. Um exon. E o exon 3. Em roxinho, eu vou botar intron 1 e intron 2. Queridões, após o splicing, o que que vai acontecer? No splicing, a gente tem a retirada dos introns. Então, vou botar aqui, ó, splicing. E já vou botar a definição. Retirada dos... Vamos botar em roxo. Introns. Retirada dos introns metidos. Retirada dos introns. Então, esse meu RNA vai ficar apenas com essas sequências aqui, ó. O exon 1, o exon 2 e o exon 3. Tá? Então, esse aqui é o que a gente vai chamar de RNA mensageiro mesmo. Esse daqui a prova pode te chamar de um pré-RNA. Tranquilo? Tudo isso dentro do núcleo, tá? Deixa eu fazer assim, ó. Fazer um zoom de novo. Tá ali. Ainda, isso, introns são os não codificantes, tá? Mas cuida num detalhezinho, tá? Às vezes vocês confundem o seguinte, eu tenho, quando a gente usa esse termo não codificante, tá? Vejam, por exemplo, assim, aqui nessa minha molécula do DNA eu mostrei esse gene, tá? Ele é a parte codificante. No DNA, eu tenho várias regiões aqui que são não codificantes também, que são regiões do teu DNA que servem para regular a ação dos genes. E às vezes vocês confundem isso aqui, que a gente chama de heterocromatina, vocês confundem isso aqui com intron. O intron é retirado do gene. O intron está aqui dentro, ó. Então, cuidem que dentro do gene tem ainda regiões que não são codificadas, né? Que não vão ser traduzidas, digamos assim. Vão ser transcritas, mas não vão ser traduzidas. Tranquilo? Me confirma aí se foi entendido isso. Queridões, ainda existe uma outra coisa, tá? Que acontece com o teu RNA, que eu vou botar aqui, ó, que a gente chama de processamento do RNA. Esse processamento significa o quê? O teu organismo, o teu RNA, quando ele sai do núcleo, ele precisa ter tipo um endereço. Sabe quando tu vai mandar uma carta, e aí quando tu vai mandar a carta, tu endereça alguém. Então tu vai lá e escreve o endereço da casa da pessoa. O RNA mensageiro, ele vai também ter que ser endereçado. Porque, na verdade, assim, a gente tem vários tipos de RNA, né? Tem o RNA mensageiro, tem RNA transportador, tem RNA
ribossômico. E esse RNA mensageiro, ele tem que chegar no citoplasma com a cara de um RNA mensageiro. Porque senão a célula pode dizer, ah, ele é um RNA ribossômico, vou juntar uma proteína aqui e vou fazer um ribossomo. Quando ele é RNA mensageiro, ele recebe uma cara de RNA mensageiro. O que que é receber uma cara de RNA mensageiro? Ele recebe, deixa eu botar aqui, ó, na extremidade 5' ó, vou botar assim, ó, uma bolinha, que a gente vai chamar de GTP. Alguns autores chamam, dependendo do tipo de RNA mensageiro, tá? Eles chamam de metil cap, que é tipo uma capa metil, um boné, um chapéu, que vai dizer assim, olha, eu sou um RNA mensageiro da extremidade 5'. E na extremidade 3', ele vai receber um monte de adeninas. Adenina. Lembra lá de adenina, guaninas, né? Então, o nucleotídeo adenina, e a gente chama isso aqui de uma cauda poliar. Por que que é cauda poliar de poliadeninas, de muitas adeninas? Isso já foi questão da URGS, tá? E olha que cretinos que eles foram. Eles disseram assim, ó. A cauda poliar é adicionada na extremidade 5'. Aí tu, porra, 5', nem lembro desse negócio, 5', 3'. Deve ser verdadeiro esse negócio. E não era. Só porque estava errada a extremidade onde é adicionada a cauda poliar. Tá? Então, depois desse processamento, então. Ah, eu botei o processamento todo ali em cima. Devia ter botado aqui embaixo. Deixa eu fazer assim. Vamos ver se vai dar certo. Não, não vai dar certo. Tá? Então, esse processo todo aqui, ó, é como ele fica depois desse processamento. Depois de receber a metilcap e a cauda poliar. Então, vou copiar isso aqui para baixo. Hum? Tá? Ó, aqui é como ele ficou. E aí, deixa eu usar a borrachinha aqui e vou ir apagando essas coisinhas aqui. Então, isso aqui é como ele era antes do processamento. E ali embaixo é como ele ficou depois do processamento. Aí, agora sim, tá. Agora, ele vai ser traduzido. E aí, ele vai para o citoplasma. Então, eu vou fazer, sabe o quê? Agora eu vou avacalhar o meu desenho, mas tudo pela didática. Tudo para que você entenda que esse negócio todo foi dentro do núcleo, tá? Isso é o que é mais importante, que você entenda que esse processo todo ocorreu dentro desse núcleo aqui, ó. Tá? Então, tudo dentro do núcleo. E aí, agora, esse RNA processado vai sair do núcleo. E aqui ele vai ser traduzido. Vamos voltar, peraí. Vamos fazer assim, menorzinho. Número 2 aqui, tradução. Aí a tradução é onde eu vou ter o ribossomo com sua subunidade menor e sua subunidade maior, lendo esse meu RNA mensageiro todinho, no sentido 5', 3'. Então é nesse sentido que o meu ribossomo vai andar no meu RNA. E aqui eu vou ter a adição dos aminoácidos para formar a proteína. Então, a tradução, ela é realizada pelo ribossomo. Tradução, então, ocorre
no ribossomo. E esse meu ribossomo está lá no citoplasma, bem belo, esperando um RNA mensageiro que tenha GTP numa ponta, que tenha cauda poliar na outra, para que ele faça a tradução. E aí, lembre, meus queridos, a tradução vai ocorrer sempre, né, entre códons, né? Então, o meu ribossomo vai lendo códon por códon, né? Trinca por trinca, vai lendo uma trinca, vai lendo outra trinca, aí vai andando pelas trincas até produzir a proteína. Cada trinca, um aminoácido. Então, até chegar, lembrem que a gente tem os códons de terminação, né? UGA, o AG e o AA. Esses três códons identificam o fim, tá? E o códon de iniciação ao G. Não precisa decorar códon de iniciação, tá? A prova, por exemplo, se ele for te dar o código genético lá, obrigatoriamente ele vai te dizer, olha só, quando tu olhar o AUG no código genético, que é aquela tabelinha, né? Que o códon, o qual aminoácido ele se refere, obrigatoriamente vai estar escrito do lado do AUG, metionina. Então fiquem tranquilos, não precisa decorar. E os de terminação, menos ainda, tá? Por quê? Porque não tem escolha. Vai ter que estar escrito fim do ladinho desses três códons. O AUG, eles podem até te sacanear, por quê? Porque ele define o aminoácido metionina. Então, dependendo, eles podem omitir que ele é o códon de início e querer que você decore isso. Acho meio bizarro fazerem isso, mas, né? Nunca se sabe o que que a banca vai exigir de vocês. Mas os outros três, assim, de códons de terminação, esquece, não precisa mesmo decorar. Queridões, a última coisinha que a gente vai comentar sobre hoje é sobre o código genético. Lembrem que esse código genético ele tem duas características, tá? Primeiro, ele é universal do reino de Deus. Isso significa dizer que ele é igual para todos os seres vivos. Então, todos os seres vivos entendem o código genético do mesmo jeito. Daquelas trinquinhas, o AUG é metionina, UGA é terminação, CCG é prolina, CCA é prolina. Então, todos eles entendem do mesmo jeito. Por isso, por código genético ser universal, que a gente consegue produzir seres transgênicos. Pega o meu gene, joga dentro da bactéria e a bactéria produz uma insulina exatamente igual à nossa. Daí ela fica produzindo, 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 produzindo. Daí a gente vai lá, retira essa insulina do meio de cultura e joga no cara que tem diabetes. Tranquilo? E ele é também uma característica muito importante, redundante. Que isso significa dizer que eu tenho mais de um códon que determinam o mesmo aminoácido. Ó, CCG, deixa eu fazer diferente, né? Fui burro agora. Ó, mudando sempre o último, ó, CCA, CCC, CCG e CCU. Todos eles vão identificar o mesmo aminoácido, que é a prolina. Então, isso significa dizer que o meu código genético ele é redundante. Eu tenho mais de um códon para o mesmo aminoácido, tá? Então, não esqueçam disso, que ele é redundante e por isso existem as famosas mutações silenciosas. Eu mudo, ó, olha aqui, ó, mudei um nucleotídeo no meu códon, não mudou o aminoácido.
Se não mudou o aminoácido, não muda a proteína. Se a sequência de aminoácidos é sempre a mesma, as proteínas são as mesmas. Tranquilo, meus queridos? Agora, mudou um aminoácido, já pode dar problema. Vou te dar um exemplo bem simples para você entender o quão problema pode ser. Sabe a anemia falciforme, que é aquela que a tua hemácia fica torta, né? A tua hemácia, ela é uma uma célulazinha que tem uma concavidadezinha aqui e tal. E com anemia falciforme, ela vira uma meia-lua. Vamos ver se vai ficar meia-lua. Não, não ficou meia-lua. Ela fica assim, ó. E aí isso não transporta oxigênio direito. E é um aminoácido na composição da hemoglobina. Só um. Trocou um aminoácido. A hemoglobina ficou toda torta, a hemácia ficou toda torta, e aí não consegue transportar oxigênio direito. Tá, meus queridões? Então, esse é um processo muito importante para vocês lembrarem também para a provinha de vocês. Deixa eu tirar essas hemácias daqui, porque elas estão meio aleatórias. Daqui a pouco tu vai ficar, meu Deus, o que que tinha umas hemácias ali? Tá, meus queridos? A gente vai ficando por aqui. Tenham todos muito sucesso. Muito obrigado por assistirem. Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer. Tenham todos um ótimo fim de ano e até mais.